Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Uma mulher cujos membros dilacerados e enfraquecidos lembravam árvore seca, desgalhada, batida pela fúria da tempestade, falou-nos ininteligivelmente. Paramos tentando ouvi-la. Sabe quem é essa? Interrogou Orcus. Olhei a mulher como quem contempla uma ruína inimaginável e não pude me recordar daquelas feições monstruosas. Quem seria? A mulher de César. Meu olhar ansioso buscou Orcus. Quis saber mais. Ele compreendeu, mas não me disse nada. Vi que não lhe convinha me revelar mais. Uma estranha força, contudo, desde aquela hora me atraiu para aquela mulher. Teria sido eu aquele César? Qual deles? Tomei-me de compaixão. Orcus, porém, alertou-me. Por mais tenhamos amado alguém algumas vezes, a criatura se lança em precipícios tão profundos que nada podemos fazer em seu favor. Só a lei de Deus, inexorável, dura, mas misericordiosa, salva os que estão aparentemente perdidos. Cada um se salva por si mesmo, ao influxo da misericórdia do Pai. Descer e subir são forças da vida. Caminhei olhando para trás. Orcus arrastava-me pela mão. Entre os molambos e o horror daquela forma caída no mal, eu senti um coração que não me amara, mas a quem eu sempre amei. Você não foi César, acrescentou Orcus, mas apenas alguém que a amou. Ela que sempre sonhou com o esplendor das cortes e dos reinados, renunciando ao verdadeiro amor, foi caindo, de queda em queda, até o ponto que você viu. Naqueles olhos vidrados e na sua inconsciência, ainda sonha com as multidões e com os palácios dos Césares. Está coberta de ouro e púrpura. Para nós, no entanto, só exibe podridão e lama. Contudo, um dia retornará ao paraíso. O reino de Deus, meu filho, é feito de simplicidade e amor. Os tesouros desse reino são apenas a afeição verdadeira e o amor imortal. Orcus cessou de falar. Atafon, que se distanciara, fez um aceno com a mão. Apressamo-nos. Um grupo de homens amontoados, uns sobre os outros, como uma pilha de capim ou palha, aguardava-nos para estudo. Pareciam esqueletos de formas patibulares. Embora não exibissem revestimento na ossada lisa, gemiam como se possuíssem garganta e língua. Estranhos gemidos saíam do monturo. Contemplamos o espetáculo inaudito. Em meio à ossada, vozes murmuravam palavras de paixão e de dor. Que criaturas são essas? Perguntei profundamente surpreendido. São os espíritos daqueles que acreditaram firmemente que após a morte nada restaria deles, e seriam apenas esqueletos abandonados. Tão grande foi a mentalização nesse sentido que adquiriram a forma que você vê. A resposta de Orcus, de uma certa maneira, deixou-me aterrorizado. Jamais imaginara tão grande a força do pensamento. Sentem-se eles realmente como se fossem esqueletos. O perispírito moldou-se à nova forma e, provavelmente, se andassem pelo mundo, seriam vistos por alguns como assombrações, em formas esqueléticas. Muitos têm saído assim na superfície. Um calafrio percorreu minha coluna. Estava diante de fatos novos para mim. Nunca Dante me surgiu tão respeitável na consciência. Compreendi o verdadeiro sentido de sua história e fiquei imaginando quão enorme foi o seu sofrimento por não ser compreendido na superfície da terra. Acreditaram no mundo que ele houvesse sido somente um artista. É certo que ninguém supôs que o assunto de seus poemas fosse verdadeiro, real. Provavelmente eu encontraria resistência maior ou semelhante na crosta. Valeria a pena? Quem serve por amor ao serviço e tem a Deus por pai e Jesus por irmão, não podem deter-se para informar-se se o que pensam os homens a seu respeito. Falou-me Orcus mansamente,
como que respondendo às minhas angustiosas interrogações mentais. Palavras sábias, que eu não tentaria sequer discutir. Atafon prosseguia percorrendo o imenso rochedo, onde os espíritos infelizes fizeram por desgraça o seu ninho de sofrimento. Seres estranhos entremeavam-se aquelas formas. Alguns pareciam serpentes, lagartos e dragões menores. Outros exibiam tão horrorosa fisionomia que os enfermos da superfície, ao lado deles, seriam criaturas de sublime beleza. Defrontáramos agora uma infinidade de espíritos que exibiam formas dilaceradas. Espantou-me o fato. Nem sempre possuíam as pernas e os braços. Havia os que apenas apresentavam a cabeça e o tronco. Estranho reunirem-se eles numa espécie de panela aberta, no vasto rochedo em forma de prato. Aninhavam-se uns aos outros como crianças, dominados por um sono inquieto. Misturavam-se, aconchegavam-se uns nos outros, como que procurando calor. A maioria ostentava um crânio limpo, brilhante, sem cabelos. Outros apenas recoberto por uma penugem rala. A maioria lembrava crianças, com a fisionomia de velhos milenares, cuja boca adquiria a feição de meninos que estão chupando bico. Os olhos fundos, absolutamente fechados. Na realidade, eram seres voltados para dentro de si mesmos, num esquisito movimento mental interior. O exterior não lhes fazia conta, e para eles deixara de existir. Semelhavam fetos amontoados no útero materno. Não era a primeira vez que eu contemplava criaturas às quais faltavam membros, mas eram sempre homens da terra. O fato de existirem espíritos mutilados impressionava-me profundamente. Orcus não deixou de perceber-me as dificuldades internas e a luta do pensamento para adaptar-se àquela realidade nova. De fato, meu caro, é sempre chocante a observação detalhada da degradação da forma em qualquer reino da criatura no universo. O espírito não retrograda. Todavia, a forma tem possibilidade de desgastar-se, dilacerar-se e degradar-se até dissolver-se. Você não se lembra do ensinamento relativamente à segunda morte? O princípio não é novo como vemos, e foi expresso pessoalmente por nosso excelso mestre. Senti como terrível impacto mental o lembrete de Orcus. Não havia por onde fugir. E é isso a segunda morte? Interroguei visivelmente assustado. Não, esta ainda não é a segunda morte, mas poderá ser encarada como agonia. Compreendi a profundidade da observação. Quer dizer que esses são enfermos a caminho da dissolução perispiritual? Se não reagirem a tempo, irão decaindo em si mesmos, cada vez mais, até atingir os limites marcados pela lei, para a garantia da união celular. A desintegração do perispírito pode ocorrer tanto quanto ocorre no mundo a desintegração do corpo físico. A lei que rege a união celular perispiritual é a mesma, apenas funciona de maneira diferente. Enquanto que o corpo físico vive submetido ao equilíbrio da alimentação, constituída por alimentos comuns e oxigênio, e a sua manutenção depende somente de um processo da vida. O perispírito, que é o intermediário na aglutinação celular do corpo físico que o garante, por sua vez mantém-se unicamente pelo poder da mente. O desvario mental inicia a destruição do perispírito, assim como a elevação da mente dá início à jornada de construção, não só do próprio perispírito, mas também de veículos mais elevados. A criatura constrói ou destrói a si mesma. Orcus fitou-me amoroso, e o meu pensamento, sob o influxo do poder de sua palavra sábia, galopou no terreno da meditação pura. As formas ali estavam a nossos pés, dilaceradas, mutiladas, horríveis. E haviam sido homens, talvez belos e venturosos, um dia na superfície. Na realidade, em nosso mundo, os homens sonhavam com o céu, mas aqueles ali seriam imensamente felizes se pudessem simplesmente atingir a superfície da crosta terrestre. Todavia ainda estavam descendo. E quantos no mundo distraídos e insensatos,
Estavam iniciando a descida para destruição total ou parcial. Descer e subir são problemas de direção, dissera Orcus. De fato, compreendia eu agora a sabedoria da assertiva. Só descendo a sombra mais espessa é que poderemos entender a luz. Atafon, no entanto, prosseguia, e por isso não pudemos nos deter. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.